Olá, aqui é o Ronde. Já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E se você quiser também estar adquirindo esse livro, eu deixarei o link logo abaixo aqui na descrição. E chega de enrolação e bora navegar nesse mar de conhecimento. Conhecimento especializado. Experiências ou observações pessoais. O quarto passo para a riqueza. Há dois tipos de conhecimento. O primeiro, geral, o segundo, especializado. O geral, por maior que seja em quantidade ou variedade, pouca utilidade tem para a acumulação de riqueza. Os corpos docentes das grandes universidades reúnem, no total, praticamente todas as formas de conhecimentos gerais à disposição da civilização. A maioria de seus professores, no entanto, pouco vale em matéria de dinheiro. Eles se especializaram em ensinar conhecimentos, mas não em organizá-los ou usá-los. Conhecimento não atrai riqueza, a menos que seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação práticos, com o objetivo definido de acumulá-la. A falta de compreensão desse fato tem sido a causa de confusão de milhões de indivíduos que, erroneamente, acreditam que conhecimento é poder. Não é nada disso. Conhecimento é apenas poder potencial. Só se transforma em poder quando se for organizado sob a forma de planos de ação definidos e voltados para um fim claro. Este elo perdido em todos os sistemas de educação pode ser identificado no fracasso das instituições educacionais em ensinar aos alunos como organizar e usar o conhecimento adquirido. Muitas pessoas cometem o erro de supor que, por ter pouca escolaridade, Henry Ford não era um homem educado. Os que incidem nesse erro pouco compreendem o significado real da palavra educar. Essa palavra deriva do latim educo, que significa tirar, extrair, desenvolver a partir de dentro. O homem educado não é aquele que necessariamente possui abundância de conhecimento geral ou especializado. É, na verdade, aquele que desenvolveu de tal modo as faculdades da mente que pode adquirir tudo o que quer, ou seja, equivalente, sem violar os direitos dos demais. O ignorante que fez fortuna. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou editoriais nos quais, entre outras declarações, chamou Henry Ford de pacifista ignorante. Ford prestou conta às opiniões e processou o jornal por crime de calúnia. Ao subir o caso a julgamento, os advogados do jornal invocaram o direito de prova e solicitaram que o próprio Ford fosse chamado a depor, com o objetivo de provar ao júri que ele era, de fato, ignorante. Fizeram-no inúmeras perguntas, todas elas destinadas a provar, nas próprias palavras do depoente, que, embora ele pudesse possuir conhecimentos especializados consideráveis relativos à produção de automóveis, era, no geral, um ignorante. O interrogatório incluiu perguntas como as seguintes: quem foi Benedict Arnold? E quantos soldados os britânicos enviaram aos Estados Unidos para reprimir a rebelião de 1776? Em resposta a esta última pergunta, replicou Ford: não sei o número exato de soldados que os britânicos enviaram para cá, mas ouvi dizer que foi muito mais do que voltou. No fim, Ford cansou-se dessa linha de interrogatório e, em resposta a uma pergunta sobremodo ofensiva, inclinou-se para a frente, apontou o dedo para o advogado que o formulara e disse: se eu quisesse realmente responder à questão tola que o senhor acaba de fazer, ou qualquer uma das outras que andou fazendo,
eu lhe lembraria que tenho em minha mesa uma fileira de botões elétricos e que, apertando o botão correto, posso chamar homens capazes de responder a qualquer pergunta que deseje fazer a respeito do ramo de negócios ao qual dedico a maior parte dos meus esforços. Agora, faça-me o favor de dizer por que eu deveria atravancar a mente com conhecimentos gerais, com a finalidade de responder a perguntas quando tenho ao meu dispor indivíduos que podem me fornecer todo o conhecimento que eu desejar. Havia certamente uma lógica muito boa nessa resposta. A resposta, aliás, arrasou o advogado. Todo mundo ali no tribunal compreendeu que aquela resposta não era a de um ignorante, mas de um homem educado. É educado todo homem que sabe onde conseguir o conhecimento de que necessita e como organizá-lo em claros planos de ação. Graças à ajuda de seu grupo, mente superior, Henry Ford tinha à disposição todo o conhecimento especializado de que precisava para tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que tivesse armazenado na mente esses conhecimentos. Você pode conseguir todos os conhecimentos de que necessitar. Antes de ter certeza de sua capacidade de transmutar desejo em equivalente monetário, você vai precisar de conhecimento especializado do serviço, mercadoria ou profissão liberal que tenciona oferecer em troca de riqueza. Talvez vá precisar de mais conhecimento do que tem capacidade ou inclinação para adquirir. Se for este o caso, poderá talvez compensar essa habilidade com a ajuda de seu grupo de mente superior. A acumulação de grande riqueza exige poder. Este é adquirido através de conhecimento especializado, altamente organizado e inteligentemente dirigido. Este conhecimento, no entanto, não precisa necessariamente ser possuído pelo homem que acumula a riqueza. O parágrafo precedente deve dar esperança e estímulo ao homem que quer fazer fortuna, mas não possui a necessária educação que lhe forneça o conhecimento especializado de que possa necessitar. Há alguns indivíduos que passam pela vida sofrendo com complexo de inferioridade porque não são educados. O homem que pode organizar e dirigir um grupo de mentes superiores, possuidores de conhecimentos úteis na acumulação de riquezas, é tão educado quanto os que a compõem. Thomas Edison teve apenas 3 meses de escolaridade em toda a sua vida, mas não lhe faltou educação nem morreu pobre. Henry Ford sequer chegou ao 6º primário, mas financeiramente conseguiu se sair muito bem na vida. O conhecimento especializado figura entre as formas de serviços mais abundantes e mais baratas que podemos usar. Se não acredita, examine a folha de pagamentos de qualquer universidade. Vale a pena saber como comprar conhecimento. Em primeiro lugar, resolva que tipo de conhecimento especializado necessita e a finalidade para o qual quer usá-lo. Em grande parte, sua grande finalidade na vida, a meta na direção da qual trabalha, determina o tipo de conhecimento que vai precisar. Resolvida essa questão, o passo seguinte exige que reúna informações exatas sobre as fontes confiáveis de conhecimento. Entre estas, as mais importantes são: a experiência e educação do próprio indivíduo. B. Experiência e educação disponíveis através de cooperação com outras pessoas, aliança de mentes superiores. C. Faculdades e universidades. D. Bibliotecas públicas, através de livros e publicações nas quais podem ser encontrados todos os conhecimentos organizados pela civilização. E. Cursos de treinamentos especiais em escolas noturnas e em cursos por correspondência. À medida que é adquirido, o conhecimento deve ser organizado e posto em uso, com objetivo definido,
através de planos práticos. O conhecimento não tem outro valor exceto o que pode ser obtido com sua aplicação a algum fim útil. Se pensa em obter educação adicional, determine, em primeiro lugar, a finalidade para a qual quer esse conhecimento e descubra em seguida onde ele pode ser obtido de fonte confiável. Indivíduos bem-sucedidos em todas as profissões jamais cessaram de adquirir conhecimentos especializados relacionados com seu principal objetivo, negócio ou profissão liberal. Os que fracassam cometem geralmente o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina quando conclui o curso formal. A verdade é que a escolaridade pouco mais faz do que indicar ao indivíduo a maneira como adquirir conhecimento prático. A ordem do dia é especialização. Essa verdade foi enfatizada por Robert P. Moore, ex-diretor de colocação de alunos da Universidade de Colômbia, em uma reportagem publicada em jornal. Os especialistas mais procurados. Empresas que têm vagas em seus quadros procuram especialmente candidatos que se especializaram em algum campo, graduados em escolas de administração de empresas com treinamentos em escolaridade e estatísticas, engenheiros de todos os tipos, jornalistas, arquitetos, químicos, bem como formados que foram líderes e homens de ação notáveis na escola. O indivíduo ativo no campus, com uma personalidade que o faz conviver com todos os tipos de pessoas e que se saiu bem nos estudos, possui uma clara vantagem sobre o estudante rigorosamente acadêmico. Alguns deles, por causa de suas muitas aptidões, receberam várias ofertas de empregos, alguns deles até 6 delas. Uma das maiores empresas industriais, líder em seu campo de atividade, ao escrever a Moore sobre possíveis candidatos do último ano na faculdade, explicou o que queria. Estamos interessados principalmente em encontrar candidatos que possam realizar progresso exponencial em trabalho administrativo. Por essa razão, enfatizamos muito mais qualidades de caráter, inteligência e personalidade do que bagagem educacional específica. Proposta de aprendizagem. Propondo uma criação de um sistema de estudantes, aprendizes em escritórios, lojas e em empregos industriais nas férias de verão, Moore afirmou que, após os 2 ou 3 primeiros anos na faculdade, todos os estudantes deveriam ser solicitados a escolher um curso futuro definido e a tomar uma decisão, se esteve apenas borboletando agradavelmente, sem finalidade, através de um currículo acadêmico não especializado. As faculdades e universidades têm que enfrentar a consideração prática de que todas as profissões liberais e ocupações exigem agora especialistas, disse ele, argumentando que as instituições educacionais deveriam aceitar a responsabilidade mais direta pela orientação vocacional. Uma das mais confiáveis e práticas fontes de conhecimentos disponíveis aos que precisam de escolaridade especializada são as escolas noturnas existentes na maioria das grandes cidades. As escolas por correspondência proporcionam treinamento especializado em todos os lugares aonde chega o correio, abrangendo todas as disciplinas que podem ser ensinadas pelo método de extensão cultural. Uma das vantagens do estudo por correspondência é a flexibilidade do programa de estudos, que o indivíduo pode cumprir em seus momentos de lazer. A vantagem desse estudo, se a escola for escolhida com cuidado, é o fato de que a maioria dos cursos oferecidos inclui generosos direitos de consulta, que podem ser de valor inestimável para os que necessitam de conhecimento especializado. Onde quer que resida, você pode desfrutar esses benefícios.
uma lição de uma agência de cobrança. Aquele que é adquirido sem esforço e sem despesa, pouco reconhecimento merece, quando não é desprezado. Talvez seja este o motivo porque aproveitamos tão pouco a oportunidade maravilhosa proporcionada pelas escolas públicas. A autodisciplina que recebemos de um programa definido de estudo especializado compensa até certo ponto a oportunidade desperdiçada nos casos em que poderíamos ter obtido conhecimento sem despesa. As escolas por correspondência são empresas altamente organizadas, cobram tão pouco que são obrigadas a insistir em pagamentos pontuais. Ser obrigado a pagar, tirem os estudantes boas notas ou más, produz o efeito de forçar o indivíduo a dar prosseguimento a um curso do qual, não sendo assim, poderia desistir. As escolas por correspondência não salientaram o suficiente esse ponto, embora a verdade seja que seus departamentos de cobrança constituem o melhor tipo possível de treinamento em decisão, pontualidade e hábito de concluir aquilo que se começa. Aprendi isso por experiência própria, há mais de 30 anos. Matriculei-me em um curso de publicidade por correspondência. Após 8 ou 10 lições, interrompi o estudo. A escola, no entanto, continuou a me enviar as contas. Além do mais, insistia no pagamento, continuasse eu ou não os estudos. Resolvi que, se tinha que pagar pelo curso, o que eu me comprometera legalmente a fazer, deveria estudar as lições e obter o valor correspondente pelo dinheiro que era obrigado a gastar. Achei, na ocasião, que o sistema de cobrança da escola era bem organizado demais. Mais tarde na vida, aprendi que aquilo fora uma parte valiosa do meu treinamento e pela qual nenhuma cobrança fora feita. Sendo obrigado a pagar, fui em frente e terminei o curso. Mais tarde na vida, descobri que o eficiente sistema de cobrança da escola valeu muito sob a forma do dinheiro que ganhei com o treinamento em publicidade a que me submeti com tanta relutância. O caminho para o conhecimento especializado. Temos nos Estados Unidos o que é considerado o melhor sistema de escolas públicas do mundo. Um dos fatos estranhos sobre o ser humano é que ele só dá valor àquilo que tem um preço. As escolas gratuitas e as bibliotecas públicas dos Estados Unidos não impressionam ninguém, porque são gratuitas. Este é o principal motivo por que tantas pessoas acham necessário adquirir treinamento adicional depois que deixam a escola e vão trabalhar. É também uma das principais razões por que empregados dão mais importância a empregos que fazem cursos por correspondência. A experiência lhes ensinou que a pessoa que tem ambição suficiente para sacrificar parte de seu tempo de lazer a fim de estudar em casa possui as qualidades que conduzem à liderança. Há, no entanto, um defeito para o qual não se conhece remédio. Refiro-me ao defeito geral da falta de ambição. As pessoas, em especial os assalariados, que programam seu tempo de lazer a fim de abrir espaço ao estudo por correspondência, raramente permanecem por muito tempo nos degraus mais baixos da empresa. Os que assim agem iniciam o caminho para a escalada, eliminam todos os obstáculos no caminho e despertam o interesse cordial dos que têm poder para lhes abrir as portas da oportunidade. O método de estudo por correspondência é especialmente apropriado às necessidades de indivíduos que já trabalham e que, depois de deixar a escola, descobrem que precisam adquirir conhecimentos especializados adicionais, mas não dispõem do tempo para frequentar um estabelecimento oficial. Stuart Austin Weir preparou-se como engenheiro civil e exerceu a profissão até que a depressão limitou o mercado
a um ponto em que não pôde mais oferir a renda de que necessitava. Fez um inventário de si mesmo, resolveu mudar de profissão e estudar direito. Voltou à escola, inscreveu-se em cursos especiais que o prepararam para trabalhar como advogado de empresa. Completou o curso, passou no exame da Ordem dos Advogados e rapidamente formou uma lucrativa clientela. Apenas para prevenir observações irrelevantes e para me antecipar a desculpas do tipo: não pude voltar à escola porque tinha família a sustentar, ou sou velho demais para isso. Quero dizer que o Weir tinha mais que 40 anos de idade e era casado quando voltou à escola. Além do mais, ao escolher com cuidado cursos altamente especializados nas faculdades mais habilitadas para ensinar a matéria escolhida, Weir completou em 2 anos um trabalho para o qual a maioria dos estudantes de direito requer 4 anos. Vale a pena saber como comprar o conhecimento. Uma ideia simples que deu resultado. Vejamos um caso específico. O vendedor de um armazém, quando deu por si, estava desempregado. Tendo alguma experiência em escrita contábil, matriculou-se em um curso especial de contabilidade, procurou familiarizar-se com os equipamentos mais modernos de contabilidade e escritório e estabeleceu-se por conta própria. A ideia foi tão prática que logo depois resolveu criar um escritório móvel em um caminhão leve de entregas, que equipou com toda a moderna maquinaria de contabilidade. Começando com o dono do armazém, para quem antes trabalhava, negociou contratos com mais de 100 pequenos comerciantes para lhe fazer a escrita, cobrando uma remuneração bastante razoável. Atualmente, possui uma frota desses escritórios contábeis sobre rodas e emprega um grande quadro de auxiliares, fornecendo a pequenos comerciantes serviço contábil igual ao melhor que o dinheiro pode comprar e por um custo meramente nominal. Conhecimentos especializados, acrescidos de imaginação, foram os ingredientes que entraram na formação desse tipo incomum e bem-sucedidos de negócio. No ano passado, o proprietário dessa empresa pagou o imposto de renda quase 10 vezes mais do que comerciantes para quem trabalhava quando perdeu o emprego. O início dessa empresa bem-sucedida foi uma ideia. Uma vez que tive o privilégio de fornecer a ideia ao vendedor desempregado, assumo agora o privilégio adicional de sugerir outra ideia, que inclui a possibilidade de uma renda ainda maior. Essa ideia foi sugerida pelo vendedor que desistiu do ramo de vendas e ingressou no ramo de contabilidade em grosso. Ao lhe ser sugerida a ideia como solução para seu problema de desemprego, ele respondeu prontamente: gosto da ideia, mas não sei como transformá-la em dinheiro. Em outras palavras, ele se queixou de que não saberia como vender seu conhecimento contábil depois de tê-lo adquirido. Esta situação, em vista disso, criou outro problema que teve de ser solucionado. Com a ajuda de uma jovem datilógrafa que sabia redigir, prepararam um livro muito interessante descrevendo as vantagens do novo sistema de contabilidade. As páginas foram caprichosamente datilografadas e coladas em um livro de recorte comum, usado como vendedor silencioso e com o qual a história desse novo negócio foi tão bem contada que seu dono, em breve, tinha mais clientes do que podia dar conta. Um plano de valor comprovado para conseguir o emprego ideal. Há milhares de pessoas em todo o país que precisam dos serviços de um especialista em comercialização que seja capaz de preparar um currículo atraente para ser usado no oferecimento de serviços pessoais. A ideia aqui descrita nasceu de necessidade, a fim de resolver uma situação de emergência
mas não morreu depois de ter servido a apenas uma pessoa. A mulher que concebeu a ideia possuía uma fértil imaginação. Viu em sua nova criação as características de uma nova profissão, que poderia prestar bons serviços a milhares de pessoas que precisam de orientação prática na venda de serviços pessoais. Estimulada pelo sucesso imediato de seu primeiro plano completo para vender serviços pessoais, essa ativa senhora passou em seguida a solução de um problema semelhante para o filho que acabara de cursar a faculdade, mas que de modo nenhum conseguia encontrar mercado para seus serviços. O plano que formulou para ele foi o melhor tipo de comercialização de serviços pessoais que já conhecia. Ao ser completado, o livro com o plano continha quase 50 páginas de informação cuidadosamente datilografada e organizada, contando a história da capacidade inata do filho, escolaridade, experiências pessoais e grande variedade de outras informações, extensas demais para resumir aqui. O livro incluía ainda uma descrição completa dos empregos que o filho desejava, juntamente com um quadro verbal maravilhoso do plano exato que ele utilizaria para desempenhar bem o cargo. A preparação do livro exigiu várias semanas de trabalho, durante as quais a autora enviou o filho, quase todos os dias, à biblioteca pública, a fim de reunir os dados necessários para que pudesse vender seu serviço da melhor forma possível. Enviou-o também em visita a todos os concorrentes de empregador em potencial e obteve com eles informações vitais sobre os seus métodos de trabalho, dados estes de grande valor na formulação do plano que ele tensionava usar no desempenho do cargo a que aspirava. Ao ser concluído, o plano continha mais de meia dúzia de excelentes sugestões para o uso e benefício do possível empregador. Você não tem que começar do nada. A esta altura, podemos sentir vontade de perguntar: por que devemos dar todo esse trabalho para arranjar um emprego? A resposta é: fazer bem uma coisa nunca é problema. O plano preparado por essa mulher para o filho ajudou-o a conseguir o emprego que ele queria na primeira entrevista e com o salário que ele mesmo estabeleceu. Além do mais, e isso também é importante, o emprego não exigia que o rapaz começasse do nada. Ele começou como executivo júnior com salário de executivo. Por que devemos nos dar todo esse trabalho? Bem, em primeiro lugar, a apresentação planejada do pedido de emprego pelo jovem cortou nada menos que 10 anos do tempo que ele teria necessitado para chegar ao ponto de que começou, caso tivesse começado do nada e subido na empresa. Essa ideia de começar de baixo e subir pode parecer válida, mas a principal objeção a ela é a seguinte: um número grande demais dos que começam assim jamais consegue levantar a cabeça a uma altura suficiente para ser vista pela oportunidade, de modo que eles continuam onde estão. Vale lembrar, além disso, que a paisagem vista de baixo nunca é muito ensolarada ou estimulante. Apresenta, na verdade, a tendência de matar a ambição. Chamamos a isso de entrar na trilha batida, o que significa que aceitamos nosso destino porque formamos o hábito da rotina diária, um hábito que, no fim, torna-se tão forte que sequer tentamos nos livrar dele. E esta é outra razão porque vale a pena começar a 1 ou 2 degraus acima. Assim agindo, formamos o hábito de olhar em volta, de observar como os outros progridem, de identificar oportunidades e de aceitá-las sem hesitação. Faça com que a insatisfação trabalhe por você. Dan Helfing é um exemplo maravilhoso do que quero dizer com essas palavras. Em seus dias de faculdade, foi gerente do famoso time de futebol da Notre Dame, que disputou o campeonato nacional de 1930, treinado na ocasião
pelo falecido Knut Rockne. Ralph terminou os estudos em uma ocasião altamente desfavorável, numa época em que a depressão tornara escasso os empregos. Em vista disso, após uma experiência inicial em um banco de investimentos e no cinema, aproveitou a primeira oportunidade com um potencial futuro que pôde encontrar: vender aparelhos de ajuda auditiva em base de comissão. Qualquer um podia começar nesse tipo de trabalho, o que Ralph sabia muito bem, mas o emprego foi suficiente para lhe abrir a porta da oportunidade. Durante quase 2 anos, continuou em um trabalho de que não gostava e nunca teria escapado dessa rotina se não tivesse feito alguma coisa a respeito de sua insatisfação. Tentou no início o cargo. Esse único passo para o alto colocou-o suficientemente acima da multidão para que pudesse enxergar uma oportunidade ainda melhor. Além do mais, deu-lhe um lugar onde a oportunidade podia vê-lo. Ele tinha um desempenho tão bom na venda de aparelhos que a A.M. Andrews, presidente do conselho de administração da Dictograph Products Company, uma empresa concorrente da sua, quis saber sobre esse rapaz que estava tomando clientes da tradicional Dictograph. Convidou-o para uma conversa. Ao terminar a entrevista, Halprin era um novo gerente de vendas da empresa, a cargo da divisão de acústica. Em seguida, para descobrir do que ele era capaz, Andrews tomou 3 meses de férias na Flórida, deixando-o para boiar ou afundar no novo cargo. Halprin não afundou. O espírito de Knut Rockne, isto é, o mundo todo, adora o vencedor e não quer nada com o perdedor. Inspirou-o a dar tanto de si ao cargo que acabou por ser eleito vice-presidente da empresa, um cargo do qual a maioria dos homens se orgulharia de conquistar após 10 anos de trabalho leal. Halprin conseguiu isso em pouco mais de 6 meses. Um dos principais argumentos que estou tentando enfatizar com toda essa filosofia é que subimos para os altos cargos ou permanecemos nos primeiros degraus por aceitar condições que temos meios de controlar, se desejarmos ardentemente controlá-las. Seus colegas podem ser de valor inestimável. Estou tentando frisar aqui outro argumento, isto é, que sucesso e fracasso são em grande parte resultados de hábitos. Não tenho a menor dúvida de que a estreita ligação de Dan Halprin com o maior dos treinadores de futebol que os Estados Unidos já conheceram plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo ardente de superar-se que tornou mundialmente famosa a equipe de futebol da Notre Dame. Na verdade, há valor na ideia de que o culto do herói ajuda, contando que adoremos um vencedor. Minha crença na teoria de que associações nos negócios constituem fatores vitais, tanto no fracasso quanto no sucesso, foi claramente demonstrada quando meu filho, Blair, negociou com Dan Halprin para obter um cargo. Halprin ofereceu-lhe um salário inicial de cerca de metade do que ele teria conseguido em uma empresa rival. O primeiro degrau da escada é um lugar monótono, desolador, mal remunerado para qualquer pessoa. Essa é a razão porque me dei ao trabalho de descrever como um começo humilde pode ser contornado pelo planejamento apropriado. Faça com que suas ideias rendam dinheiro através de conhecimento especializado. A mulher que preparou o plano de vendas de serviços pessoais para o filho recebe atualmente pedidos de cooperação de várias partes do país de preparação de esquemas semelhantes para indivíduos que desejam vender seus serviços pessoais por mais dinheiro. Não se deve supor que seu plano consiste simplesmente de hábil capacidade de vender, com a qual ajuda homens e mulheres a pedir e receber mais dinheiro pelos mesmos serviços que antes vendiam por menos.
Ela cuida não só dos interesses do vendedor, como do comprador dos serviços e prepara os planos de maneira que o empregador receba pleno valor correspondente pelo salário adicional que paga. Se você tem imaginação e procura um emprego mais lucrativo para os seus serviços pessoais, essa sugestão talvez seja o estímulo que andou procurando. Esta ideia é capaz de gerar uma renda muito mais alta do que a do médico, advogado ou engenheiro comuns, cuja educação exigiu vários anos em faculdade. Não há espaço fixo para ideias válidas. Por trás de todas as ideias há conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não descobrem riquezas na abundância, o conhecimento especializado é mais abundante e pode ser mais facilmente adquirido do que as ideias. Exatamente por causa dessa verdade, há a procura universal e oportunidade sempre crescente para a pessoa capaz de ajudar homens e mulheres a vender vantajosamente seus serviços pessoais. Capacidade implica imaginação, a única qualidade necessária para combinar conhecimento especializado com ideias sobre a forma de planos organizados para gerar riquezas. Se você tem imaginação, este capítulo pode lhe dar uma ideia suficiente para servir como início das riquezas que deseja. Lembre-se de que a ideia é o elemento principal. O conhecimento pode ser encontrado ali mesmo na esquina, em qualquer esquina. Bom, chegamos ao final do 5º capítulo. Espero que estejam gostando. Eu agradeço a todos aí. Fiquem com Deus.